Muito bom passar com você esse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher e também Dia Mundial do Rim. Por isso que a gente recebe com muito carinho aqui a nefrologista, a doutora Ivete Saltelmaia, para ajudar a gente a cuidar muito bem desse órgão que é tão importante e tem participação pelo telefone, Dani. Isso mesmo. A Daiane de São José está falando com a gente. Olá, tudo bem? Tudo. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber, que eu fiz uma ressonância magnética e acusou um cisto no rim pequeno. Aí eu gostaria de saber a causa e se é grave. Perfeito. Feliz Dia das Mulheres para você, viu, Daiane? Boa tarde, Daiane. Não, cisto no rim não é uma coisa grave. Eu não sei a sua idade, mas normalmente a gente tem uma doença chamada rim policístico, mas ela começa já na adolescência, uma doença hereditária. Se você já tem mais idade, mais do que 30 anos, e tem um cisto só e pequeno, a gente fala que é um cisto simples, a gente vai envelhecendo, as célulazinhas podem estourar e formar pequenos cistos. E isso não quer dizer que seja uma coisa grave. 1 entre 1000 a gente sabe que dá problema, então a gente pede para não esquecer, uma vez por ano você faça um exame para ver se ele está crescendo, se ele mudou o aspecto, mas é muito difícil ele ter problema, então não é uma coisa grave não, só um acompanhamento a cada 1 ano mesmo. Puxar o gancho aí de idade, quando que a gente começa a ficar preocupado ou faz exames para cuidar do rim? Porque a gente fala de mamografia para a mulher dos 40, também para o homem o câncer de próstata, lá fazer o exame de toque também, agora para o rim. Então, a gente tem as recomendações. Primeira coisa, se você é hipertenso, em idade que for, você deve fazer checagem do rim, porque é a hipertensão que mais leva à insuficiência renal. Diabetes também, não tem idade, então você faça a checagem renal. Se você tem um parente na família que tenha a doença renal, não tem idade, você tem que fazer, se for criança, já começa desde criança. E se você não tem nada disso daí incluído, mas tem mais de 50 anos, a gente também envelhece o rim. Então, mais de 50 anos também já tem que fazer uma avaliação do rim. Então, a partir dos 50, se você não tiver nada disso, a partir dos 50 você já deve fazer uma vez ao ano. Uma urina tipo 1 e um exame de creatinina que já dá pra gente ver muita coisa do funcionamento. Já quero falar com a doutora sobre água com gás, Dani, porque é uma pegadinha aí que a doutora vai explicar pra gente. Ótimo. Antes, doutora, tem uma perguntinha para você. Em relação à hemodiálise, a gente sempre fala, a pessoa já o rim não funciona mais, precisa fazer hemodiálise. Que tipo de problemas fazem com que a pessoa precise desse tipo de tratamento? Os pacientes vão para a hemodiálise quando eles têm menos de 10% de funcionamento renal. Hoje, no mundo inteiro, a gente sabe que a principal causa é a hipertensão arterial mal controlada que leva à insuficiência renal. Depois, o diabetes, depois os rins policísticos, que é essa doença que eu comentei agora, depois as glomerulopatias, depois vem as infecções e outras coisas. Mas é por isso que leva ao não funcionamento com menos de 10%. E tem as pessoas que vão ficando bastante de idade, que a gente fala que é nefroesclerose hipertensiva por cada idade. Mas com menos de 10%, daí a pessoa precisa fazer hemodiálise, que é a filtragem do sangue. Então, isso é uma coisa que ela faz por muito tempo? Ou é, por exemplo, ela espera pelo transplante? Ou uma coisa mais extrema? Se ela não tiver ninguém para doar o rim e ela ficar numa fila de transplante, ela tem que esperar, e aí a fila é bem grande, então não tem assim, a gente tem paciente que espera 10, 15 anos para se fazer um transplante. E tem que fazer 3 vezes por semana, em média 4 horas, e é indefinidamente, porque se você tem um rim, nós temos um rim que funciona 24 horas por dia, imagina não funcionar nada ou menos de 10%, aí você vai fazer 3 vezes na semana, então a gente tem que fazer indefinidamente até conseguir um transplante. Doutor, e água com gás agora? Porque a gente pensa assim, vou beber água com gás que tudo ok. É bacana ou não? E a gente já puxa para o refrigerante e os sucos. Vamos dar esse alerta? Não, a água com gás tem que tomar bastante cuidado. O pessoal acha que a água com gás realmente ela é mais gostosa, né? É refrescante. Mas tem que tomar cuidado, também tem sódio. Então tem que tomar cuidado, porque não é a mesma coisa de uma água natural. Perfeito. Agora tem uma querida aqui que está bem preocupada com o esposo dela. Ela disse que o marido dela está com um nódulo no rim. O médico falou que não é nada, mas ela fica com medo. Ela quer saber se precisa ser investigado melhor isso. Tem que ser investigado sim, viu? Porque, assim, tem nódulos que a gente fala que são benignos e outros malignos. Então, tem um nódulo que a gente pode ser um angiolipoma, que são uma célulazinha de gordura misturada com algumas veinhas, e elas não vão causar problema nenhum. Mas você tem que fazer um acompanhamento. Normalmente se faz a ressonância e vai fazendo acompanhamento para ver se cresce ou não. E o aspecto dele numa ressonância
ressonância é diferente. Então, se o médico falou que não tem nada, se foi um médico especialista, ela tem que acompanhar. Tá? Mas se ele já está vendo que eu tenho pacientes que têm nódulo, há mais de 10 anos a gente acompanha e não é nada. E tem uns que a gente olha, é o aspecto do nódulo. Tem que saber qual é o aspecto. Isso ela tem que conversar com o médico, né? Tirar dúvida com mais algum para saber o aspecto do nódulo. Doutora, tem só 30 segundos para responder, mas é que é muita pergunta falando sobre o excesso de xixi e também o pouco xixi. Os dois indicam algum problema? Muito xixi, tem que tomar cuidado para ver se a pessoa não é diabética, né? Entendi. É porque o diabetes bebe muita água e faz muito xixi. Então, faça a primeira coisa fazer um exame de glicose para ver se não está com diabetes. E pouco xixi pode significar ou você está bebendo muito pouco líquido ou você já tem um problema renal que você está retendo. Mas aí você vai estar retendo líquido e vai estar inchando também. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, gente, porque fazer pouco xixi, às vezes você está ingerindo pouco líquido. Então, tome bastante líquido e o certo é realmente fazer um exame. Porque senão a gente fala que fez pouco xixi, você está com problema no rim. Não, nem sempre, tá? Entendi, doutor. Tem que, porque às vezes tem muita gente que fala para mim, eu não faço xixi. Faz exame, dá tudo normal. Eu falo, pode tomar água que o seu rim é normal. Perfeito. É só tomar bastante líquido que vai fazer. Entendi. Obrigado você pela companhia de hoje. Todo dia é Dia Internacional da Mulher, mas acho que todo dia também da gente valorizar e cuidar do nosso rim, né? Obrigado, viu, doutora, pela participação. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, viu, doutora? Gente, também deixo aqui um beijão novamente para todas as mulheres. Lembrando aí que a luta continua. E não adianta dar feliz Dia das Mulheres, florzinha e bombom, e depois chegar em casa, que nem a gente disse, dizer que só ajuda a mulher dentro de casa, hein? Camarada, presta atenção. Amanhã tem mais Falando Nisso, a gente espera vocês aqui novamente. E amanhã a gente fala sobre compulsão sexual. Algo muito sério para homens e mulheres. Então, um beijo forte para vocês, grande abraço, fiquem com Deus e a gente agora faz compra com o Vale Shopping. Tchau, tchau.